No São Paulo, informação importante sobre Calleri. Tem muito torcedor do São Paulo imaginando que ele pode virar reforço para fases mais avançadas da Libertadores. Essa chance existe ou não? Falo sobre o São Paulo com recorde de público e renda, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre tudo que achar interessante. Quanto mais comentários e likes, mais esse vídeo chega para outras pessoas. Combinado? Hora de te atualizar sobre recordes que o São Paulo bateu no empate que garantiu a classificação nos pênaltis do tricolor para as quartas de final da Libertadores diante do Atlético Nacional da Colômbia nessa terça-feira. São Paulo registrou o maior público e a maior renda da temporada no Morumbi. Foram 57.559 torcedores. Importante contar que o recorde até então pertencia ao jogo entre São Paulo e Corinthians no mês de janeiro pelo Paulistão, quando 54.855 torcedores estiveram no Morumbi. Essa foi a quarta vez que o São Paulo levou mais de 50 mil pessoas a seus jogos na temporada de 2025. Se a gente contabilizar que o Santos também levou mais de 50 mil pessoas na derrota por 6-0 para o Vasco, são 5 públicos acima de 50 mil na temporada. Além desse recorde de público, teve também recorde de receita. São Paulo registrou 3.800.000 reais de renda bruta. Até então o recorde pertencia a um confronto entre São Paulo e Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor acabou sendo eliminado nos pênaltis quando havia faturado com receita bruta 3.300.000 reais. Só para completar, é importante contar que o São Paulo, classificado para as quartas de final, também assegurou pouco mais de 9 milhões de reais de prêmio da Conmebol, além do direito de jogar mais uma vez em casa, com a expectativa de ainda mais público e renda para o jogo das quartas de final. Quero falar agora sobre Jonathan Calleri. Muitos torcedores do São Paulo têm usado as redes sociais para especular sobre a possibilidade de o Calleri fazer parte do time numa eventual semifinal de Libertadores da América ou até numa eventual final. O Calleri tem dado várias demonstrações de quanto continua próximo do clube, mesmo em recuperação por conta de uma cirurgia no joelho. Ele tem participado de viagens do time e voltou a fazer trabalhos dentro de campo. Mas a realidade sobre a volta do Calleri é completamente diferente. Bora aos fatos. Ele passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 23 de abril. Uma semana antes ele havia se contundido no jogo contra o Botafogo. Nesse tipo de contusão, em geral, o protocolo indica 9 a 10 meses de recuperação. Vamos trabalhar com 9 meses e nesse cenário o Calleri estaria à disposição no fim do mês de janeiro, início de pré-temporada de olho em 2026. Digamos que o Calleri consiga uma recuperação exemplar e volte em 7 meses. Nesse caso, ele estaria à disposição no final do mês de novembro. A final da Libertadores da América está marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. São Paulo prefere não falar sobre projeções, nem dar diagnósticos com medo de essas projeções não vingarem. Mas precisaria ser uma recuperação absolutamente fora do comum para que o Calleri estivesse à disposição para a grande final. Isso se o São Paulo conseguir estar no jogo decisivo da competição, partida marcada para Lima, capital peruana. Acho que o torcedor do São Paulo não deve nutrir esse tipo de esperança e expectativa. A tendência é que o Calleri retorne mesmo apenas para a pré-temporada do ano que vem, ainda que a recuperação esteja acima das expectativas em relação a datas. Calleri, que no ano de 2025 disputou apenas 18 jogos com 3 gols marcados, que o São Paulo terá como retorno para partidas das quartas de final, seja com LDU ou Botafogo. O adversário será conhecido nessa quinta-feira. Jogos marcados provavelmente para 15 de setembro a 24 de setembro. Tá? Mailton, Tolói, Arboleda e Wendel são garantias de retorno. Luiz Gustavo e Oscar ainda são dúvidas para esses duelos. Para falar sobre o São Paulo, que está nas quartas de final da Libertadores e assegurou mais um reforço. Classificação do tricolor na Libertadores foi das mais sofridas, traumáticas e emocionantes. São Paulo vencia o Atlético Nacional da Colômbia por 1-0, gol marcado no comecinho pelo André Silva. No segundo tempo, em cobrança de pênalti, o ex-jogador do Santos, o Morelos, empatou. São Paulo, com um jogador a mais, criou inúmeras oportunidades de gol. Ferreirinha entrou bem, teve chances,
A verdade é que o Ospina, o goleiro do Atlético Nacional, pegou até pensamento na reta final do jogo. E a decisão foi para pênaltis. Tenho certeza que o torcedor do São Paulo deve ter se lembrado da disputa recente de pênaltis na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, em que o São Paulo perde por 3-0. Mas a grande diferença para essa decisão estava no gol, enquanto o Jandrei participou da decisão de pênaltis contra o Atlético Paranaense e já nem está mais no clube. Rafael foi o goleiro do São Paulo nessa terça-feira. E o Rafael, que já havia sido um grande destaque no jogo na Colômbia, pegou um pênalti e viu o Rinestroso, o principal jogador do Atlético Nacional, acertar sua cobrança no travessão. O Marcos Antônio até perdeu o pênalti para o São Paulo, mas o tricolor, com uma cobrança do Cédric, fechou a disputa por pênaltis com vitória por 4-3, classificação para as quartas de final e cerca de 9 milhões de reais de cota de premiação da Conmebol garantidas pela presença entre os 8 melhores. O adversário nas quartas vai ser conhecido na quinta-feira no duelo entre Botafogo e LDU. Jogo de volta na altitude. Na ida, Botafogo venceu por 1-0. 57.461 torcedores estiveram no Morumbi na noite dessa terça-feira por uma renda de 3.800.000 reais. Outra excelente notícia para o torcedor do São Paulo: a novela envolvendo o lateral direito Mailton enfim acabou. São Paulo se acertou com o Metalist. A primeira proposta, que havia sido feita de empréstimo, foi descartada. São Paulo sugeriu ao time ucraniano o perdão de uma dívida de $800 mil pela compra do Paulinho Boia, além do fim daquele processo movido pelo São Paulo contra o Metalist de transfer ban, exatamente por conta da dívida dessa contratação. Diante disso, o Mailton foi liberado em definitivo para o São Paulo e vai passar por exames médicos nas próximas horas para assinar contrato com o São Paulo, tricolor que já havia contratado o Rafael Tolói. Tolói e Mailton se juntam ao restante do elenco e passam a ser opções para as quartas de final. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre uma boa oportunidade de mercado para clubes brasileiros que precisam de zagueiro. Luizão, 23 anos de idade, revelado no São Paulo e contratado na sequência pelo West Ham, acaba de rescindir seu contrato com um clube inglês. Ou seja, está livre para fechar com quem bem entender. Ele já havia, antes mesmo dessa rescisão, sido consultado por clubes brasileiros. O Santos foi um dos interessados no Luizão. Mas há também ofertas do futebol europeu e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Luizão, que não conseguiu jogar com a camisa do West Ham, ele formava dupla de zaga no São Paulo com o Beraldo, saiu antes de se tornar uma peça importante do time profissional, até por isso chegou sem grande destaque no West Ham. Foi mais utilizado no Sub-20, chegou a ser emprestado para uma equipe da Polônia, onde também não foi bem. Se você tem alguma opinião formada sobre o Luizão e gostaria dele no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Informação importante sobre o São Paulo e exclusiva. Você, torcedor do São Paulo, deve ter percebido que no empate que levou a decisão para as pênaltis e garantiu a classificação do São Paulo para as quartas de final da Libertadores na noite dessa terça-feira contra o Atlético Nacional, o São Paulo vestiu uma camisa que tinha na barra frontal a palavra sonhos. Ninguém entendeu nada do que se trata esses sonhos. Quero contar para vocês que faz parte do novo patrocínio do Tricolor. O São Paulo fechou um acordo com uma empresa chamada Cartão de Todos os Sonhos, que vai garantir ao Tricolor até dezembro de 2026 o valor de 18 milhões de reais. É a primeira vez que o São Paulo comercializa esse espaço na camisa barra frontal, ou seja, é uma receita absolutamente nova. Tricolor que tem apenas mais 2 espaços em todo o seu uniforme, no omoplata e na manga. São Paulo, que nunca havia arrecadado tanto quanto no momento, o departamento de marketing do Tricolor foi capaz de garantir cerca de 150 milhões de reais por ano, incluindo 78 milhões de reais do patrocínio Master com a Superbet, esses 18 milhões de reais por 1 ano e 4 meses com o cartão de todos os sonhos e as outras plataformas que já estão vendidas pelo São Paulo. Só para completar em relação ao Tricolor, São Paulo fechou a contratação do Mailton e o espera nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O lateral direito, de 27 anos de idade, chega em definitivo depois que o São Paulo aceitou perdoar a dívida de 800 mil euros que o Metalist tinha com o São Paulo pela compra do Paulinho Boia. O Metalist topou ceder em definitivo o Mailton. O São Paulo vai ter uma série de reforços importantes para as quartas de final. Seja contra LDU ou Botafogo, São Paulo terá as voltas de Arboleda, de Oscar, possivelmente de Luiz Gustavo, além dos reforços de Rafael Tolói e Mailton, que acabam de ser contratados.
Fala, turma, beleza? E fica aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, últimas atualizações do Tricolor Paulista, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Ah, não é inscrito no canal? Faz o seguinte, se inscreve agora mesmo. Ah, você já é inscrito? Ah, o que é que tu faz? Se torne membro do canal para você ter conteúdo exclusivos e atualizados em primeira mão e para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.